Oi gente, tudo bem? Eu sou Cristiane Flores e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para o nosso passo a passo de hoje eu trouxe mais uma peça também pensando na volta às aulas. No nosso último vídeo eu trouxe esse estojo aqui, olha só que graça, é um estojo marca-página, super fácil de fazer, leva pouquíssimo material, além de ser uma peça muito vendável também nessa época do ano. Se você ainda não assistiu esse passo a passo, eu vou deixar aqui no card e também no box de informações o link para vocês assistirem assim que acabar esse vídeo, tá bom? Como eu falei, a peça de hoje também é pensando na volta às aulas. Então, se você quiser que eu traga mais alguma peça dentro desse tema, deixe aqui nos comentários para mim. E aproveite também e deixe a sua sugestão. Qual peça de volta às aulas você gostaria de ver por aqui? Quem sabe a sua sugestão não se torna um novo vídeo do canal, hein? Gente, além de pensar nas voltas às aulas, a peça de hoje foi pensada principalmente naquelas pessoas que são bem iniciantes na costura criativa. Eu já passei por isso e sei o quanto é chato quando a gente quer aproveitar essa época do ano, uma época que vende bastante, para também criar as nossas peças, mas a gente ainda não tem, né, aquela intimidade em colocar o cursor no zíper, com o viés, ou então não tem as ferramentas necessárias, como o balancinho ou um alicate para pregar um botão. E a gente acaba não conseguindo criar muitas peças. Então foi pensando nessas pessoas que eu trouxe o nosso passo a passo de hoje. Gente, olha só que linda essa pasta escolar ou pasta universitária, como você conhece aí. Ela é linda e super fácil de fazer, super espaçosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui o fechamento dela eu fiz com elástico, então para abrir é só colocar o elástico, ó, aqui para trás. Aí, ao abrir aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar um lado e depois o outro, porque ela é bem grande, tá? Cabe nessa aqui um caderno de até 10 matérias. Aqui também tem um bolsinho. Aqui tem espaço, ó, um bolso pensado para couber folhas A4. Tem mais um caderno médio aqui. Vou colocar aqui também, ó, o meu estojinho, para vocês verem que cabe, fecha tranquilo, não fica tudo amarrotado, ó. Ela tem dois bolsinhos, um aqui e outro aqui. A Sofia sempre querendo dar o ar da graça dela, né? Ó, e aqui ela fecha tranquila, não fica apertado o elástico, essa medida de elástico é bem boa. E no decorrer do vídeo eu passo as medidas que vocês vão poder também, a partir dessas informações, criar a pasta do tamanho que vocês quiserem, para o tamanho de caderno que vocês quiserem, tá bom? Se você gosta desse tipo de peça, super linda e muito fácil de fazer, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve agora. Já tem vários vídeos de peças lindas e fáceis de fazer, assim como essa, além de muitos vídeos com dicas para vocês utilizarem aí no seu dia a dia e nas suas costuras, tá bom? Então, todos os recadinhos já foram dados, bora lá fazer a nossa pasta linda, maravilhosa, que as aulas já vão começar. Vem costurar comigo! Então, gente, vamos lá para nossa lista de materiais do que nós vamos precisar aqui, ó, para fazer a nossa pasta? Para a parte interna aqui da minha pasta, eu cortei um tecido, estou utilizando aqui o tricoline, nas medidas de 34 por 55 e dublei ele, estruturei ele, ó, num TNT gramatura 100, tá? Vocês podem utilizar o TNT 80, o 100, o 120, o que vocês tiverem aí, tá bom? Pode até mesmo ser uma manta R1, já fiz com manta R1 e deu super certo também, tá? Como que eu cheguei nessas medidas? Deixa eu mostrar pra vocês, que daí vai possibilitar vocês a fazerem o tamanho que vocês quiserem, a pasta de vocês, e pro caderno e pro livro que vocês quiserem, tá? Aqui, ó, eu peguei o meu caderno e medi a altura dele. Aqui, dessa maneira, tá? E acrescentei 6 centímetros. Aqui, pro comprimento, como a minha pasta vai ficar dobrada aqui depois, eu medi o meu caderno assim, ó. Peguei ele aqui no final, tomando cuidado para ficar aqui, ó, por cima dos arames, né, do meu caderno. E fui até o finalzinho aqui e acrescentei 8 centímetros, tá? Como a minha pasta, meu caderno vai ficar apenas de um lado e desse lado aqui eu também vou utilizar para guardar outras coisas, eu não acrescentei só 6 centímetros, eu acrescentei 8 centímetros, tá? Eu achei que essa medida ficou super boa. Então, foi dessa maneira que eu cheguei nessas medidas. 34 por 55 para um caderno de até 10 matérias, tá bom?
Aqui para a parte interna, como eu falei, eu dublei ele no TNT. Já tem vídeo aqui no canal, que é o vídeo da bolsa de praia. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Um vídeo bem detalhadinho mostrando como que eu faço para dublar o meu tecido, tá? Mas não tem mistério, ó. Eu utilizo essa cola aqui, tá? Que é uma cola permanente. Corto, né, o meu tecido e o TNT um pouquinho maior do que a medida que eu preciso, a medida final. Coloco aqui o meu spray no meu TNT, espero um minutinho pra cola criar liga, né, pra colinha ficar grudando mesmo. E coloco sobre o meu tecido. Estico bem direitinho e corto dentro das medidas que eu preciso. É dessa maneira que eu dublo os meus tecidos, tá bom? Aqui, ó, vamos precisar também de 35 centímetros de elástico. Esse meu aqui, deixa eu dizer pra vocês, ele tem 2,5 centímetros de largura, tá? Eu acho que essa medida aqui tá bem boa. Eu queria até um colorido, mas eu não tinha aqui e também não achei em nenhuma loja aqui por perto, nem que entregasse. Então, eu vou utilizar esse aqui que eu tenho mesmo. Aqui, pros acabamentos, ó, dos meus bolsinhos, eu cortei todos os meus tecidos medindo 4 centímetros. E eu fiz aquela dobra que eu sempre falo e sempre mostro pra vocês, ó. Todas essas dobras eu já vou fazendo e já vou passando o ferro de passar, tá? Dobro aqui ao meio, só pra marcar realmente o meio. Depois eu abro de novo, levo as duas pontas aqui, ó, até o meio e dobro novamente. E ele fica, deixa eu ajeitar aqui. Ele fica desse jeitinho aqui, tá? E é bem fácil depois pra gente também aplicar nas nossas peças, tá bom? Então, eu cortei aqui, ó, esses três aqui medindo 37 centímetros de comprimento por 4 de largura. E esse outro aqui tem 22 centímetros, também por 4 de largura, tá? Aqui, eu vou colocar 2 bolsinhos utilizando a tela vôlei. Essa aqui mede 22 por 22. Todos esses materiais aqui eu cortei um pouquinho mais, tá? Do que a medida final que eu vou precisar. Mas eu tô passando as medidas aqui pra vocês que eu cortei, não as medidas finais, tá bom? Esse aqui, então, 22 por 22. Esse aqui, eu cortei 25 por, deixa eu ver aqui, por 36, tá bom? E aqui pro meu bolsinho, pros 2 bolsinhos principais da minha peça, eu tô utilizando, olha só que bonito esse material, gente, que a gente chama de cristal color, tá? Ele é um plástico cristal, gramatura 40, tá? 0,40, né? E ele tem várias cores, são materiais bem fáceis, porque estão super em alta, então são super fáceis de encontrar nessa época, tá? Eles estão super em alta agora, várias bolsas de praia, estojo, estão sendo feitos com ele, então não é difícil de encontrar nas lojas esses materiais, tá bom? Nem a tela vôlei também. E aqui, ó, pra minha parte externa, eu também cortei medindo 34 por 55 e estruturei numa manta R2 e já fiz um quilting. Olha só que lindo que ficou esse quilting aqui, de 2,5 cm, 2,5 cm por 2,5 cm, tá? E esses, então, são os materiais, são poucos materiais, como vocês estão vendo, tá? Os únicos materiais que eu já cortei nas medidas finais aqui é o tecido interno, 34 por 55, e aqui também, ó, a medida do material externo já estruturado também tá medindo 34 por 55. Esses aqui nós não vamos precisar refilar depois, tá? Só arredondar nas pontinhas, vocês vão vendo mais adiante. Todos esses materiais aqui, o elástico também já tá na medida certa, só esses aqui que eu passei a medida aqui pra vocês, já um pouquinho maior do que a medida final que nós vamos precisar, tá bom? Vamos começar então? Como que a gente vai fazer? Vamos começar aqui, ó, colocando o acabamento em todos, né, os nossos bolsinhos, tá? Vou colocar aqui, ó, nesse plástico aqui, cristal, que eu acho que eu não me lembro de ter passado as medidas pra vocês, acho que eu me passei aqui um pouquinho. É 36 por 25, e aqui esse aqui 36 por 21, tá bom? Ó, em uma das laterais aqui, ó, do meu plástico cristal, eu simplesmente vou encaixar aqui, ó, o meu tecidinho, tá? Dessa maneira aqui. Vou colocar grampinho em todo ele. Deixa eu pegar aqui meus grampinhos.
Lembrando que eu cortei já esses acabamentos um pouquinho maiores, né? Então, eles estão um pouquinho maior do que o comprimento aqui do meu plástico. Ó, vou simplesmente colocar assim, ó. E vou passar uma costura aqui nessa pontinha. Vou fazer isso nesse plástico aqui, nesse outro aqui também, em apenas uma das laterais de cada um, tá? Aqui na tela vôlei também, aqui nas medidas do 36 ou 37, tá? Aqui, gente, a altura, por que é 36 ou 37? Porque como aqui é a minha pasta, eu cortei a minha parte externa, né, não a minha pasta, mede 34, esses aqui eu cortei todos um pouquinho maior, tá bom? Na altura. Então, aqui também na tela vôlei eu vou fazer a mesma coisa. Aqui nesse outro plástico também. E aqui nessa tela também. Como ele tá medindo 22 por 22, independente dos lados que eu colocar, não vai interferir, tá? Porque todos os 4 lados medem a mesma coisa. Vou escolher um dos lados e vou colocar o acabamento aqui de telinha também, tá bom? Então, vamos fazer isso lá na máquina. Prontinho, gente, já costurei aqui, ó, o acabamento em todas as laterais aqui dos meus bolsinhos, tá? Aqui, esse aqui, ó, o menorzinho, no fim, eu até acabei esquecendo, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui no meu bolsinho, que mede 21 centímetros de largura de plástico, antes de colocar esse acabamento aqui, ó, eu pretendia, né, colocar esse bolsinho aqui, ó. Então, ele deveria ser colocado antes de colocar esse acabamento, porque o acabamento vai por cima aqui do meu bolsinho. Então, eu vou arrumar isso aqui, tá? E eu mostro pra vocês. Mas antes de mostrar, antes de arrumar aqui, eu quero mostrar pra vocês por que eu fiz esses bolsos com essas medidas. Isso vai possibilitar vocês também de fazerem aí as pastas de vocês de acordo com a disposição dos bolsos que vocês quiserem, tá? Aqui, esse bolsinho, a ideia é colocar o meu caderno aqui embaixo e aqui tem um outro bolsinho, tá? De telinha. Esse aqui, que eu cortei com 25 centímetros de largura, eu fiz ele pensando para couber aqui embaixo dele, ó, folhas A4, tá? E aqui eu vou colocar mais 2 bolsinhos, ó. Vou colocar esse bolsinho aqui de telinha, tá? Com distância de 2 centímetros aqui da lateral desse bolsinho aqui pra dentro, tá? E esse aqui de telinha, eu vou dividir ele ao meio aqui com uma costura. Então, vai ficar um bolso aqui de telinha, outro aqui, e aqui um bolso grande que cabe folha A4, tá? Aqui vai ficar esse bolsinho para colocar o caderno e aqui mais um bolsinho de telinha. Então, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou arrumar esse aqui, esse meu erro aqui, que eu esqueci. Depois, eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar esse meu bolsinho aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 centímetros para baixo aqui, ó, da beirada aqui desse meu bolso. Eu vou colocar ele aqui, vou prender aqui com meus grampinhos. Vou ajeitar ele aqui bem direitinho, tá? E vou passar uma costura aqui, ó, nele ao meio, tá? E depois eu já vou passar uma costura bem na pontinha aqui, ó,
para prender ele. Uma ideia, gente, que vocês podem utilizar também aqui é vocês colocar aqui nessa beiradinha, como nós cortamos esses bolsos todos maiores e depois eles vão ser refilados, vocês podem colocar aqui na bordinha, ó, para ajudar vocês, colocar uma fita dupla face, tá? Que fica mais fácil para centralizar direitinho esses bolsinhos para eles não saírem do lugar, tá bom? Então, vou lá na minha máquina, vou fazer essas costuras que eu falei para vocês, vou ajeitar aqui o meu bolsinho, 2 centímetros aqui, ó, da margem aqui para baixo. Vou passar essa costura aqui no meio, bem no meio desse bolsinho, tá? E vou ajeitar esse aqui, que eu falei pra vocês, que era pra ter colocado aqui por baixo do meu acabamento. E depois eu vou colocar eles aqui já na minha pasta, ó. Como que eu vou fazer? Vou colocar eles aqui, ó, bem alinhado aqui, na borda aqui da minha parte interna da minha pasta. Ele vai ficar assim, né? Vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na pontinha, prendendo eles. E esse outro aqui também, ó. Colocar ele bem aqui na bordinha. E vou passar uma costurinha aqui, bem na pontinha, prendendo eles aqui, ó, na minha parte interna. Depois que eu fizer todas essas costuras, aqui pela parte de trás, como os meus bolsinhos estão maiores, eu vou tirar todo esse excesso aqui de plástico e de telinha que sobra, tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz, ó, a marcação aqui, ó, pra dividir esses meus dois bolsinhos. Eu acabei colocando aqui a distância da margem aqui, em vez de 2 centímetros, 2,5 centímetros, porque eu utilizei a minha fita crepe, na verdade não é dupla face, minha fita crepe pra medir aqui, ó, a distância, tá? Pra não precisar riscar o meu plástico, tá? E aqui a minha fita crepe, ó, eu coloquei pra me marcar aqui, ó, o meio do meu bolsinho. Daí eu vou costurar aqui bem do ladinho, tomando cuidado pra não costurar aqui a minha fita crepe. Depois que eu passar a costura, eu tiro essas fitas. Daí ele fica bem marcadinho no lugar certo, tá? Prontinho, gente, aqui agora com os meus bolsinhos todos no lugar, ó, aqui eu já arrumei, ficou bem bonitinho, ó. Um bolsinho de telinha aqui, por cima do meu bolsinho plástico. Aqui, como eu mostrei pra vocês lá na máquina, ó, pra colocar esse segundo bolsinho de telinha aqui por cima do plástico, eu coloquei a crepe aqui, né? Aí, ficou bem certinha a minha costura, ó. Ficou bem fácil, depois só tirei a fita crepe aqui. E aqui, pra dar distância aqui, ó, dessa borda aqui, desse bolsinho plástico pra esse aqui, eu também acabei utilizando a largura da minha fita crepe. Então, ficaram 2,5 centímetros, ao invés de 2 centímetros, tá? Achei mais fácil, assim, do que ter que riscar com a canetinha aqui em cima do meu plástico, tá? Então, ó, agora vou simplesmente, ó, colocar aqui, ó. Como aqui o meu bolsinho na lateral, ele já tá com a medida que eu quero, ele só tá maior aqui, ó, no comprimento, eu vou alinhar aqui a lateral aqui, até vou tirar esse resto aqui, ó, de telinha que sobrou aqui, que fica melhor pra mim me achar. E pronto, ó. Agora eu vou colocar aqui o meu bolsinho, vai sobrar aqui dos dois lados. Aqui eu só vou tomar cuidado pra alinhar essa costura aqui com o centro aqui, ó, da minha parte interna. Então, eu vou dobrar ele aqui ao meio. Vou dar um piquezinho aqui.
Aqui também. Vou colocar ele assim, do jeito como eu quero que ele fique, tá? Aqui eu não sei nem por que eu girei, né? Porque esse meu tecido aqui, ele não tem posição. Então, eu vou alinhar aqui, ó, o pique aqui, ó, que eu fiz no meio da minha parte interna com a minha costura. Aqui também. Esse pique aqui com esse aqui. Aqui, ó, pra costura ficar bem direitinho aqui no meio, tá? Aqui, você não alfinete para não furar o seu plástico, tá? Você utiliza aqui grampinhos. Eu vou grampear tudo meu aqui. Esse meu outro bolsinho aqui, eu vou colocar assim, tomando cuidado para não deixar o seu bolsinho de ponta cabeça aqui, tá, gente? E agora aqui, gente, não tem mistério. Vou simplesmente passar uma costurinha em toda a volta, como eu falei pra vocês, uma costurinha de segurança, tá? E depois que eu passar essa costurinha, eu vou cortar todo esse excesso, tá bom? Todo o excesso de bolsinha, de telinha que tiver aqui. Aqui vocês estão vendo que eu tô costurando primeiro aqui, ó, onde o meu tecido ele tá alinhado, né? E depois eu costuro aqui nas bordas, que é pra não correr o risco de ele sair do lugar, tá? Prontinho, gente, ó, já tá tomando forma aqui a nossa pasta. Dessa maneira aqui a gente já pode ver, né, imaginar como que ela vai ser a parte interna dela. Vamos pegar a parte externa aqui agora e fazer algumas marcações. Ó, esse meu outro tecido aqui, ele também não tem posição, tá? Na verdade, ele tem um pouquinho, né? As bicicletinhas dele não chegam a estar de ponta cabeça. Então, ó, mas elas estão de ladinho, né? Estão com as rodinhas para baixo direitinho. Não tem nenhuma aqui que eu esteja vendo, pelo menos, que esteja realmente de ponta cabeça. Então, tome cuidado aí com a disposição da estampa de vocês. Então, o que eu vou imaginar? Que a minha estampa externa, né, vai ficar assim, ó. Ela não vai ficar, por exemplo, assim, ó. Daí vai ficar bem de ponta cabeça mesmo, tá vendo? Tá? Ela vai ficar assim, certo? E essa aqui, a minha parte interna, vai ficar aqui, tá bom? Deixa tudo assim, então, vira aqui. Dessa parte aqui, ó, pra cá, você vai marcar 6 centímetros, tá? Aqui eu vou marcar com a caneta que apaga depois com o calor do ferro, tá? Então, aqui, ó, dessa lateral aqui pra dentro, deixa eu puxar aqui minha parte interna pra não me atrapalhar. 6 centímetros pra dentro eu vou fazer uma marcação aqui. E outra aqui. E dessa minha marcação aqui pra dentro, eu vou colocar o meu elástico, ó. Daqui pra cá, tá? Vou deixar sobrando um pouquinho ali. E aqui também vou deixar sobrando um pouquinho. Vou passar uma costurinha aqui de segurança. Depois que eu passar essa costurinha aqui, ó, de segurança, tá? Vou fazer assim, de novo aqui, ó, com a minha parte externa, tá bom?
vai ficar assim, né? O que que eu vou fazer? Vou pegar e vou botar assim, ó, aqui por cima, a minha parte externa. Vai ficar direito com direito. Vamos de novo. Sua parte externa vai ficar assim, né? Quando ela estiver fechada, certo? Então, você vai colocar ela aqui. Nessa sua parte aqui, você vai fazer a marcação de 6 centímetros da borda pra dentro. Vai passar uma costurinha aqui, ó, de segurança aqui e aqui na ponta do seu elástico. Depois, vai deixar ela aqui em cima, ó, lado direito da parte externa, com a parte aqui, ó, lado direito, né, na verdade, da parte interna também. Vai ficar os bolsinhos aqui em contato aqui com a parte de fora da sua pasta. E você vai passar uma costura em toda a volta com um pezinho de máquina. Em uma das pontas você vai deixar um espaço aqui para desvirar, tá? Deixa mais ou menos uns 10, 12 centímetros aqui, ó, que é por onde nós vamos desvirar depois a nossa peça, tá? Vamos lá para a máquina, então, fazer esses passos. Prontinha, gente, já costurei a toda volta, deixando um espaço aqui, ó, por onde eu vou desvirar a minha pasta. Agora, antes de desvirar, eu vou arredondar aqui, ó, nas 4 pontas. Se você não quiser arredondar, você simplesmente corta aqui as pontinhas, tá? Desse jeito aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nesse sentido aqui, ó. Tá? Tomando cuidado pra não cortar a sua costura, para que na hora que você for desvirar a sua bolsa, né, a sua pasta, o cantinho fique perfeito, tá? Como eu vou arredondar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha régua de canto arredondado, tá? E eu não vou arredondar muito, eu vou arredondar com esse aqui que é mais fechadinho, ó. Vou encostar aqui, ó, a minha régua nessa costura e esse lado aqui da minha régua nessa outra costura aqui. E vou riscar aqui. Mas você pode arredondar com qualquer coisa, tá, gente? Você pode pegar, por exemplo, ó, um cone de linha, tá? E colocar aqui e arredondar, ou com qualquer objeto que você tenha aí que seja redondo, tá? Depois que eu fizer essa marcação, eu vou voltar lá na máquina e vou passar uma costura por cima desses riscos aqui que eu fiz. Vou começar aqui em cima da costura de novo, um pouco antes do meu risco, né? Com retrocesso. Vou passar a costura por cima do meu traço e vou terminar aqui também por cima da outra costura com retrocesso. Vou fazer isso nas 4 pontas, tá? Depois que eu passar a costura, eu vou cortar todo esse excesso de tecido, de manta, de tudo de material que tiver aqui nas pontinhas. E vou cortar com a minha tesoura de picote, tá? Sempre que a gente corta cantos arredondados ou peças arredondadas, a gente ou corta com a tesoura de picote ou corta com a tesoura normal e dá alguns piquezinhos aqui, ó, tomando cuidado para não cortar a costura, tá? Porque na hora que a gente desvira, o redondinho fica bem bonito, tá bom? Então, eu vou passar essa costura, vou cortar o excesso e vou desvirar aqui a minha peça. Aqui na hora de costurar os cantos arredondados, você diminui o tamanho do seu ponto, tá? Que fica mais fácil de contornar aqui, né? De controlar também a costura.
Prontinho, gente, já desvirei aqui, ó, a minha pasta. Agora, antes de fechar aqui, ó, essa parte aqui que ficou aberta por onde nós desviramos, eu vou levar no ferro de passar aqui pela parte externa, tá? Uma temperatura mais morninha, tá? Por causa dos meus bolsinhos aqui. E eu não vou passar o ferro aqui pelo lado de dentro, tá? Somente aqui, ó, pelo lado de fora. Já vou ajeitando aqui, ó, essa parte que eu deixei aberta, tá? Fazer uma dobrinha aqui com a mesma margem de costura, né, que nós utilizamos. Aqui no caso da minha, vou dobrar meio centímetro aqui pra dentro. E depois de passar no ferro e dobrar aqui pra dentro a margenzinha, eu vou passar uma costura de pesponto na volta toda aqui da minha peça, tá? Que já vai fazer, ó, com que feche aqui essa parte que eu deixei aberta, tá? Já prendi, gente, ó, tudo aqui com grampinho, a parte que nós deixamos aberta para desvirar. E é justamente por aqui que eu vou começar a fazer a minha costura de pesponto, tá? Vou começar aqui, como eu vou fazer um retrocesso, vou começar aqui no meio da telinha, que daí o meu retrocesso fica escondido aqui. E prontinho, gente, olha só como ficou o resultado da nossa pasta. Olha só que linda, deixa eu colocar aqui alguns materiais para vocês verem. Ó, eu vou colocar aqui o meu caderno de 10 matérias, como eu falei para vocês. Ele cabe aqui, ó, tranquilamente. Aqui, ó, cabe um outro caderno e também folhas A4. Como eu expliquei para vocês, todos esses bolsinhos aqui eu fiz pensando nessas medidas de materiais, tá? Aqui cabe, ó, as folhas A4, cabe mais um caderno médio. Aqui nesses outros bolsinhos, ó, vou colocar um estojo mais fininho aqui. Esse aqui, na verdade, é um estojo marca-página, que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês verem. Mas aqui cabe também, ó, um estojinho mais fininho, mais slim. E olha só como fechou super bem a nossa pasta. E aqui o elástico, ó. Pra ficar mais presinha ainda a nossa pasta. Muito linda, né, gente? Super fácil de fazer, rapidinho, como vocês viram. Dá pra fazer mais de 2, 3 no mesmo dia. Aqui, como eu falei pra vocês, na parte externa eu fiz um quilt, né? Eu fiz o quilt matelacê. E ficou muito linda, gente. Muito linda a minha pasta. Ó, o elástico fica aqui, ó, bem discreto aqui na parte de trás. E bem espaçosa, ó. Aqui tem mais um bolso e aqui tem mais um bolsinho também. E se você, né, já tem habilidade aí em colocar o cursor no zíper, colocar viés, se você não quiser fazer com esse modo aqui, você quiser colocar zíper aqui em toda a volta, colocar bolsinho com zíper aqui dentro. Como eu falei, essa aqui foi pensada naquelas pessoas que são bem iniciantes mesmo na costura criativa e ainda não tem essa intimidade, né, com zíper, com viés, com alicate ou balancim, né, para colocar outros tipos de botões. E ficou super linda, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, eu fiz com muito carinho aqui pra vocês. Se você gostou e ainda não deixou o seu like aqui nesse vídeo pra mim, aproveite e deixe agora, isso ajuda muito o canal.
E como eu falei, além de me motivar, né? Cada like, cada comentário que vocês deixam aqui pra mim, me motiva a trazer mais vídeos e passo a passos fáceis e lindos, assim como esse aqui pra vocês. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!